Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Você deixa. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Algum tempo atrás eu diria: sejam bem-vindos à casa do Senhor. Hoje eu digo: sejam bem-vindos na live. É live, né? L-I-V-E. Live. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Jesus. Obrigado. Irmã Sara, irmã Eva, paz do Senhor. Jonatas, que saudade, rapaz. Saudade de você. Paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar o nosso culto fazendo a leitura do Salmo de número 61. É o que nesses dias tem acalentado o meu coração. Confiança na proteção do Senhor. Sejam bem-vindos, Paula, Jameson. Jameson aí, legal, Jameson. Deus abençoe você, meu filho. Glória a Deus. Salmo 61, diz assim a palavra do Senhor: ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, os seus anos duram gerações após gerações. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Aleluias. Glórias ao Senhor. O salmista aponta para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pois Ele é de eternidade a eternidade, e nele nós podemos confiar. Quero convidar você aí na sua casa a fechar os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que nós entramos na Tua presença com louvores e ações de graças, para bendizer o Teu nome, para confessar-te, Senhor, da nossa vida, para declarar que Tu és o único Deus e não há outro. Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa igreja, o Senhor de cada membro que tem congregado neste lugar, de cada família representada por cada um desses membros.
E eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus, proteja-nos, ó Deus, guarda-nos, Senhor, abençoa, Senhor, o teu povo. Agrada-te dos nossos louvores esta noite, sê propício a nós. Traga os teus filhos, ó Deus, para participarem, ouvirem a palavra, Senhor. Usa, Senhor, nosso culto para abençoar os teus filhos, ó Deus. E fica à vontade em nosso meio, mesmo com esse recurso precário. Não é um ajuntamento físico, mas nós cremos que o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. Então alcança, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã que está nos assistindo, aqueles que porventura ainda vão se juntar a nós, e que tudo isso seja para a honra e para a glória do teu nome. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmã Célia, Luciano. Oi, Neemias. Que bom, Neemias. Deus abençoe. Você deve estar com seu pai aí, né? Com sua mãe. Deus abençoe vocês. Vamos louvar ao Senhor. Vamos declarar que Ele é o único digno de receber a honra, a glória e o louvor. Glória a Deus. O único que é digno de receber força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos voltar ao início. Se você conhece, cante aí na sua casa. A ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo o nosso ser, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Para terminar, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos a nossa vida, a nossa família, Senhor, o
nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho, Senhor. Consagramos esta igreja, Senhor, tudo que temos, tudo que somos, consagramos a Ti, ó Deus. Permita-nos habitar em Teu esconderijo, Senhor. Guarda-nos de todo mal, guarda-nos desse vírus, Senhor. Guarda-nos dessa pandemia, Senhor. Ó Deus, clamo a Ti para que nunca nos falte o pão nosso de cada dia, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu, ó Deus. Ser propício à Tua igreja, ao Teu povo, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E seja exaltado através da nossa vida, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cante comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansar. Aquele que habita, cante. Esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansar. Direi do Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Habita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansar. Vamos cantar mais uma vez. Aquele que habita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor. Direi do Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele é o Senhor, o Deus que nos protege. Irmão Procópio, irmã Anitta, Deus abençoe. Hoje eu vi o irmão Maurício. Louvado seja o nome do Senhor. Eli Ferreira, um abração. Deus abençoe, pastor. Saudades de ti. Saudades. Deus abençoe. Exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado dos céus. Vamos voltar ao início. Ele exaltado, exaltado nos céus. Exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
exaltado nos céus, eternamente. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Receba, Senhor, nossos louvores, ó Deus. E libera, Senhor, sobre a tua igreja, sobre a nossa igreja, sobre o teu povo, ó Deus, a tua graça. Porque está escrito que a tua graça nos basta, Senhor Deus. Visita, Senhor, cada lar que nos assiste, cada família, Senhor, que nos assiste. Ser com aqueles que porventura estarão vendo esse vídeo em outros dias. Alcança-os. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado aos amados. Quero compartilhar uma palavra. Pastor Rodão, Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Saudades. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Muito linda essa canção, verdade. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. No livro de São Lucas, Evangelho segundo São Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 22. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja exaltado, Senhor, em nosso meio. Seja exaltado, Senhor, em nosso meio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Tinha colocado um papelzinho aqui dentro, uma cola. E eu estou procurando a minha cola. E a cola foi embora. Eu perdi a cola. Será que eu perdi a cola? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Perdi a cola. Meu Deus, que vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 22, nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 34. Lucas 22, do verso 31 ao verso 34. Está escrito na palavra do Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Até aqui, oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós fizemos a leitura da Tua Palavra, e agora nós te pedimos, ó Deus, que esta palavra seja aplicada ao coração dos Teus filhos, segundo a necessidade de cada um de nós. E que não seja o homem a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo. Por tudo nós te rendemos graças, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. O texto que nós lemos, essa porção das Sagradas Escrituras, esta sessão, fala de quando Pedro foi avisado pelo Senhor Jesus que o trairia.
Mas eu quero conversar com você acerca dessa afirmativa que Pedro fez. Pedro, quando Jesus está conversando com os seus discípulos, dizendo que Satanás pediu para peneirar, Pedro pega a palavra e diz para Jesus assim no verso 33, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. E conhecemos a história e sabemos que lá na frente, Pedro nega o Senhor Jesus. E eu estive pensando sobre isso, sobre coisas que falamos motivados pelo momento, pela hora, geradas pelas emoções que nós estamos sentindo naquele exato momento. Eu creio fortemente que quando Pedro disse isso para Jesus, era isso que estava no coração de Pedro. Eu creio firmemente que quando Pedro diz para o Senhor Jesus, não, Senhor, eu estou pronto, tanto para ir com o Senhor para a prisão, como para a morte. Eu creio que Pedro, ao falar essas palavras, ele estava verdadeiramente pronto. Ele se sentia, melhor dizendo, verdadeiramente pronto. Ele se sentia verdadeiramente capacitado. Essas palavras não foram palavras jogadas ao léu, foram palavras que saíram do coração de Pedro. E assim, muitas das vezes, nós falamos coisas com o Senhor. Muitas das vezes, nós oramos a Deus, pedimos coisas, prometemos outras coisas. Muitas das vezes Deus nos mostra situações que em nós precisam ser transformadas, mudadas, e num culto maravilhoso a gente fala com o Senhor que a gente vai mudar, que aquela situação vai mudar, que nós vamos mudar, e a gente fala de coração. Nós não falamos de qualquer maneira, nós falamos de coração. Acreditamos que quando sairmos do culto, quando voltarmos para a nossa vida diária, nós acreditamos que estaremos sendo diferentes. Mas a realidade é que muitas das vezes nós tomamos essas decisões, falamos essas coisas motivados talvez por circunstâncias, talvez alguns porque querem parecer para quem está ouvindo que é algo que na verdade ele sabe que não pode ser, e outras vezes verdadeiramente ele está achando que é aquilo que ele está dizendo que é, afirmando que vai fazer. E Pedro havia experimentado muitas coisas com o Senhor Jesus. Pedro havia caminhado com o Senhor Jesus, ouvia os seus ensinamentos, participou de inúmeras experiências fantásticas, milagres fantásticos. Então, como ele se sentia? Ele se sentia capacitado, ele se sentia alimentado, forte. Não, eu sou forte, eu estou pronto para agir em toda e qualquer situação, eu não vou negar o meu Senhor, eu vou estar firme. Mas a Bíblia nos adverte que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Porque nesse momento em que nós pensamos, achamos que estamos fortalecidos, que estamos nutridos espiritualmente, e não precisamos mais de oração, não precisamos mais de aconselhamento, não precisamos mais de leitura bíblica, porque eu já li a Bíblia, eu já sei o texto, nesse momento, nós estamos nos afastando dos caminhos de Deus. Nós estamos nos distanciando de Deus. Como Pedro fez ao seguir Jesus até o Sinédrio, se distanciou, foi de longe. E nós, quando paramos de orar, quando nós deixamos de reconhecer a nossa insuficiência, quando nós deixamos de perceber a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, a nossa inutilidade, a nossa dependência de Deus, e achamos que nós já somos alguma coisa, é nesse exato momento que nós estamos correndo sérios perigos de começar a seguir Jesus de longe. E eu creio que nesse momento que nós estamos vivendo,
esse momento de isolamento, esse momento de confinamento, esse momento em que nós não estamos tendo muitas opções de distrações, Deus está chamando a sua igreja, Deus está chamando você para que você analise se você está se distanciando do Senhor ou se você já se distanciou do Senhor. Esse é um momento em que nós precisamos nos aproximarmos mais de Deus. E muitos, talvez alguns, caíram nessa jornada, nessa pequena jornada de tempo. É possível que muitos tenham voltado às suas velhas práticas. É possível que muitos estejam de férias da igreja. Quero dizer para você que você pode estar de férias da igreja, mas você não está de férias da presença do Senhor. E o Senhor tem estado com você em todo o tempo. Pedro errou, negou. Jesus havia falado, isso vai acontecer. Os pastores, muitos têm dito, olha, dedique-se à oração, busque ao Senhor, faça o seu devocional, tenha a sua leitura bíblica. Muitos pastores estão se esforçando para estar na live, pessoas que como eu não tinham o hábito de fazer essas coisas, e nesse tempo a gente está fazendo isso para levar uma palavra, para alimentar o povo, e muitos não estão levando isso em conta, acreditando, não, está tudo bem comigo. E alguns, por acreditar dessa maneira, caíram. Alguns já sucumbiram, outros estão se distanciando. Mas eu tenho uma boa nova para você. Eu tenho uma boa nova para você essa noite, para você que se perdeu nesse contexto, para você que se desligou da igreja nesse contexto, para você que de repente caiu em pecado, para você que de repente voltou às práticas antigas. Eu tenho uma boa nova para você essa noite. E essa boa nova, nós vemos Jesus oferecendo essa boa nova, essa graça a Pedro. E assim como ele ofereceu essa graça a Pedro, ele também quer oferecer a você nesta noite. Em Lucas capítulo 22, no versículo 61 e 62, está escrito assim. Eu vou ler a partir do verso 56. Lucas 22, 56. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, vendo quem? Pedro. Sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, não conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, você também é um deles. Mas Pedro disse, homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo, com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu, homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O verso 62 diz, e Pedro saindo dali chorou amargamente. O olhar do Senhor Jesus não foi um olhar crítico, acusador. Foi um olhar de misericórdia, de compaixão, que falava para Pedro, Pedro, sem mim nada podeis fazer. Pedro era afoito, Pedro era um sujeito destemido, ele se antecipava às coisas, ele não pensava muito para falar as coisas, para realizar, era meio truculento. E o Senhor estava tratando com ele. Talvez você que esteja me vendo, o Senhor esteja tratando com você. Talvez você esteja vivendo uma situação semelhante a Pedro, de tristeza enorme por ter cometido algum pecado, por ter feito algo que você tem consciência que desagradou a Deus. E talvez você esteja como Pedro, saindo da presença de Deus para chorar, saindo da presença de Deus para se afastar, saindo da presença de Jesus para dizer, para mim não tem jeito.
Não tem jeito para mim, o que eu fiz não tem perdão para mim, o que eu fiz, Jesus não aprova, o que eu fiz vai me condenar. Mas olha como Jesus age com Pedro. No Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 16, no versículo 7, após a sua morte e ressurreição, Jesus Cristo manda um recado através das mulheres para os seus discípulos. Ele diz assim, olha, fala para os meus discípulos e para Pedro, que eu quero encontrá-los lá na Galileia. Veja, ele falou os discípulos, mas citou nominalmente quem? Pedro. E por quê, irmãos? Porque o Senhor se preocupa com cada uma das suas ovelhas, mesmo que ela tenha pecado, mesmo que ela tenha caído. O Senhor esta noite está trazendo sobre minha vida, sobre a tua vida, o mesmo poder que foi lançado sobre a vida de Pedro, que é o poder do amor, o poder do perdão, da reconciliação, da preocupação, da compaixão com o pecador que se arrepende. Jesus foi para o Calvário, morreu, ressuscitou, e quando ressuscitou, quis ver seus discípulos. E em especial ele cita a Pedro. Ele sabia que Pedro deveria estar sendo consumido por um sentimento de culpa. Ele sabia que Pedro deveria estar sendo consumido por um sentimento de vergonha. Como vou olhar para o meu Senhor novamente? Como vou estar junto com os discípulos? Como vou levantar as minhas mãos novamente para adorar? Como vou novamente pregar para alguém, evangelizar? Eu fiz uma besteira, eu cometi um pecado, e o sentimento de culpa, o acusador trazendo à mente de Pedro, e pode ser que nesta noite tenham pessoas que nos vê, e o acusador está trazendo à mente acusações. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está chamando você pelo seu nome para ter um encontro com você, não na Galileia, mas aí aonde você está, na sua casa. Ao citar o nome de Pedro, Jesus estava dizendo para ele: você é importante para mim, Pedro. Você é importante para a minha obra. Você é importante para o reino de Deus. E o Senhor nessa noite está dizendo para você: você é importante para mim, meu filho, minha filha, você é importante para o reino de Deus, você é importante para a minha obra, você é importante para anunciar o evangelho ao perdido. Você não é um perdido, você é um salvo em Cristo Jesus para anunciar as boas novas. E eu hoje estou trazendo graça sobre a tua vida, diz o Senhor Jesus. O desejo de Jesus era levantar Pedro, levantar a sua confiança, a sua autoestima. E esse é o desejo de Jesus hoje para a tua vida. Você que caiu, está desanimado, está abatido, Jesus quer te levantar. Às vezes, Deus precisa desconstruir coisas em nós para construir algo melhor. Às vezes, Deus precisa nos moer para nos refazer. Então, talvez você esteja passando por uma situação difícil, acometido de uma culpa, se sentindo o pior dos piores, mas você está exatamente no lugar onde Deus gostaria que você estivesse, para que você se arrependa e seja feito uma nova criatura em Cristo Jesus esta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
O processo de construção de uma nova criatura pode ser doloroso. Dependendo de cada um, pode ser muito doloroso, mas eu asseguro a você que o resultado é fantástico. A Bíblia se refere a Pedro dizendo: o homem que negou a Jesus transformou-se em coluna da igreja de Jesus. Você, pecador, se hoje se arrepender, você pode ser transformado em coluna da sua família, em coluna do trabalho onde você está trabalhando, em coluna da igreja onde você está servindo ao Senhor, porque o Senhor, quando levanta, Ele levanta para exaltar o pecador arrependido. Creia no que está escrito em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, do verso 26 a 30, diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Creia nesta palavra. Deus está te chamando essa noite ao arrependimento. Esse tempo que nós estamos vivendo, esses dias que nós estamos vivendo, são dias que precisam fazer com que nós venhamos refletir sobre a nossa qualidade de vida espiritual, sobre o serviço que temos prestado ao Senhor, sobre o que nós temos trazido para o altar do Senhor, que tipo de oferta, que tipo de coração, que tipo de adoração, de louvor, e eu me refiro a essas ofertas. Que tipo de oferta, que qualidade está tendo a sua adoração, a sua vida, a sua adoração com o seu dia a dia? Que nessa noite você possa ouvir a voz do Senhor, falando: olha, eu quero ter um encontro contigo, eu quero falar com você, porque eu quero tirar você de onde você está e colocar você num lugar muito melhor. Eu quero orar com você. Nosso Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós anunciamos a Tua palavra, e agora nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha temperar cada uma dessas palavras, para que elas possam alcançar o objetivo para o qual tem sido enviada essa noite. Eu abençoo, Senhor, cada uma das pessoas que nos assiste e que irão assistir. E faço isso em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias ao Senhor. Edilane, bom ver você, Edilane. Um abraço. No Antônio. Glórias a Deus. Amém. Eu fiquei sabendo hoje, eu recebi notícias, senhor Feliciano, do Hudson. Graças a Deus, ficamos todos felizes. Ficamos todos felizes de o Hudson estar de volta em casa. Irmão Nelson, Deus abençoe. Vários irmãos, que bom que você esteve comigo nesse tempo. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Nós vamos estar encerrando essa live agora, porque teremos um período de oração e estaremos orando por cada um de vocês, tá bom? Domingo, 18 horas, nós teremos um outro encontro aqui. Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Um beijo em cada um. Um forte abraço.